Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Pires. Nós estamos começando mais uma edição do Decorcast. E é com muita alegria que hoje nós vamos receber aqui uma profissional de excelência, a Sara Afonso, que vai falar um pouco sobre a sua trajetória, vai falar um pouco sobre os desafios, né, a superação e o bom trabalho que ela tem desempenhado. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço, Sara. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Sara, porque foi ela que montou esse ambiente, a decoração do ambiente, e, diga-se de passagem, ficou muito bom, muito aconchegante, agradável, o que vai nos proporcionar um momento muito íntimo de bate-papo, de trocar experiências. E eu acho que é isso que importa. A Decorotel, ela surge nesse contexto, para coroar o bom trabalho que nós desempenhamos o ano inteiro. Então é um momento de tomar um café, de conversar e falar sobre aquilo que nós fazemos, não é isso? Então seja muito bem-vindo, Sara, e eu queria que você falasse um pouco sobre, eh, Sara Afonso e o grupo do qual você faz parte. Obrigada, Cláudio. Obrigada pelo convite também. Pronto, a Sara Afonso, Arquitetura e Interiores, é na realidade uma das empresas do grupo Samsung, em que tem o Samsung Imaginary, que é arquitetura, a Samsung Perfect Imobiliária e a Samsung 3XY, que é fiscalização e coordenação e segurança em obra. Portanto, conseguimos dar um conjunto de serviços que dá ao cliente o projeto chave na mão, desde o início até como eu costumo dizer, ao lençol na cama, que é muito importante. A Sara Afonso surgiu exatamente na necessidade de concluir esta prestação de serviço de chave na mão. Antigamente trabalhávamos com outros colegas meus e depois resolvemos abrir esta parte de interiores exatamente para conseguir dar ao cliente esse serviço sem ter que ir buscar ao mercado outros. Não quer dizer que não trabalhemos em parceria, trabalhamos muito em parceria. Aliás, eu costumo dizer que trabalhar em equipa faz-nos mais fortes, faz-nos evoluir e tornar-nos melhores. Temos que saber que realmente trabalhar em equipa é o melhor que conseguimos e a prova disso é que desde 2008, quando houve a grande crise, todas as empresas se reinventaram e fizeram acontecer de forma diferente. Assim, isso é fascinante, né, bem, a gente vê que é uma série de empresas que compõem um grupo, que estão ligadas, de forma complementar, né. Mas nós vemos que de Le Corbusier até Oscar Niemeyer, a gente vê uma quantidade enorme de tendências e de situações a serem observadas. Na opinião da Sara, o que que um arquiteto precisa ter que é imprescindível? Para mim, a arquitetura precisa de ser técnica, mais do que criativo, ser criativo, tem que se ter know-how, saber construir. Porque a importância de um arquiteto é exatamente isso, é ter criatividade, mas aliada à competência técnica, saber o que é que uma parede tem que ter para não ter infiltrações, o que é que um pavimento tem que ter para ter determinado acabamento. E saber dialogar sempre com as engenharias, cada vez mais os nossos regulamentos são mais apertados e, portanto, nós temos que saber dialogar com a equipa de engenharia para conseguir fazer um bom projeto. Portanto, mais do que a questão de criatividade, que é muito importante, obviamente, é a questão de técnica e também saber um bocadinho de história, porque acho que a arquitetura dialoga muito com o território e nós precisamos realmente não estragar o nosso território Ou seja, e ter uma vivência, seja ela urbanística ou rural, mas de acordo com o terreno em que estamos a desenvolver o projeto. e assim, na sua vasta experiência, você poderia destacar algum projeto em especial que você considerou um desafio pessoal?
compartilhar conosco? Tenho vários. Um deles tem a ver com o próprio cliente. É um cliente muito importante. Aliás, era um dos meus ídolos quando eu comecei a estudar esta área e depois acabei a fazer a casa para ele. Aliás, 2 casas para ele. Portanto, isso foi um desafio muito grande, até porque nós, quando temos uma pessoa que idolatramos e gostamos do trabalho dele ou nas peças que faz, depois trabalhar para ele, para fazer a casa dele, portanto, isso realmente superou-me e foi muito importante. E, obviamente, entrar nesta área de hotelaria, ai, ah, ah, é desafiante. São equipas muito grandes, as nossas reuniões chegam a ter 17 e 18 pessoas, porque são as várias especialidades a entrar, desde a questão de como é que se entra no quarto até aos bombeiros. Portanto, são muitas equipas juntas para que um hotel se ponha em pé. E pronto, e realmente gosto muito da área, é muito desafiante, mas fico muito contente. Temos o Independente Hotel que foi inaugurado o ano passado e temos o La Réserve no Cavalhal, que são 183 unidades de alojamento, que acaba no próximo ano a última fase e que, portanto, vai estar em 2026 pronto, com tudo a funcionar. Espetáculo. Olha, como se já não bastasse, a pessoa ser uma arquiteta conceituada, ainda temos que lidar com o fato de que a Sara tem uma veia artística forte e que tem trabalhos, com pintura. É verdade. E hoje nós temos, inclusive, aqui no estúdio, eu queria pedir à Sara que Vou tirar. ela pegasse, porque eu achei maravilhoso, né, de muito bom gosto. É, E então quer dizer, Sara, que essa é a reprodução de uma pintura sua. Me exatamente. fale um pouco sobre esse processo criativo, como é que você, o que você sentiu. Eu vejo que é muito característica de Lisboa. Não, esta é, porque isto foi uma coleção que eu fiz sobre Lisboa, uma coleção de pintura, sobre Lisboa, e depois peguei algumas das pinturas e resolvi fazer algumas peças de design para casa. Pronto, esta é uma almofada da coleção de Lisboa em linho, até porque eu acho que é sempre bom nós conseguirmos personalizar as nossas casas com um toque pessoal. Seja viagens que fizemos, seja coisas que gostámos, eu acho que cada vez mais as casas têm que ser muito personalizadas. E, portanto, achei piada fazer isto. Também tenho lenços, não tem que ser só decoração. Tenho lenços de senhora, de homem, para pôr na lapela, tudo com a coleção de Lisboa. Isso é maravilhoso, porque eu costumo dizer que, às vezes, você vê pessoas que gastam rios de dinheiro com uma determinada casa e contratam uma equipe de profissionais e tudo, mas quando a casa está pronta não tem alma. Você entra, ó, é tudo muito bonito, mas tudo muito frio, muito sem vida, muito sem... E eu acho maravilhoso o papel da Sara nesse contexto, porque isso aqui é o que? É captar a alma humana, trazer os traços da sua identidade para dentro do contexto. Eu acho que isso não tem Eu preço. costumo dizer aos nossos clientes que eu não ponho a jarra em casa deles, nem ponho aquele livro de design que fica bem na fotografia, porque lhes costumo dizer, eu faço a parte que lhes é difícil, que é se calhar escolher o sofá ou a cama, mas mesmo assim ando com eles a experimentar sofás, porque cada sofá tem que ser próprio para cada pessoa. E eu tenho a minha altura, há outros que são mais altos, mais baixos. A forma de sentar no sofá também é completamente diferente de casa para casa. As vivências da casa são diferentes. Portanto, há coisas que eu os acompanho, como a altura da cama, a altura da mesa de cabeceira, onde é que querem o interruptor. Toda a gente sabe que antigamente os interruptores eram 1,80 m de altura. Hoje em dia já estão 1,10 m. Perfeito. Vamos personalizando a casa a este ponto. Mas a jarra, a fotografia, a almofada, eu peço sempre para serem eles a escolher, para trazerem de viagens, recordações, coisas que são afetuosas ou carinhosas, para a casa ser deles. É a casa deles, têm que a personalizar.
E isso eu insisto muito para que sejam eles a fazer. Ou seja, você prepara uma estrutura para que eles possam o receptáculo da alma, né, da pessoalidade de cada um. Olha, isso é maravilhoso. Olha, eu estou até aqui, Agarrava a almofada, já estou já me apeguei. estás a ver? Olha, Porque como eu sou tão técnica, gosto tanto de obra, que depois tenho que ter a minha parte criativa e por isso pinto, o estive doente há uns tempos atrás e resolvi pintar a parede do meu quarto. Comecei a fazer uns frescos na parede do quarto. Portanto, desafio toda a gente a começar a criar e há quem cozinhe, isso é pinto, muito bom. há quem leia. É verdade, Sara, existe um endereço para quem quiser adquirir algum material desse? É fácil. sarafonso.pt. sarafonso.pt. Você pode entrar lá, você vai ficar, assim como eu, também maravilhado com a criatividade, com o espaço. Porque, eu diria que a Sara, carrega consigo um peso grande, que é como uma maldição de Midas, o que toca vira ouro. Então bom gosto, e elegância, são contagiantes também. Então entre lá no site da Sara e você vai ficar encantado com tudo isso. Agora também Lada. encantado, encantada. Agora eu também queria fazer uma pergunta para a Sara, que ela é característica do Decorcast. Quem está nos vendo sabe bem disso já. Se a Sara, hoje, com toda a sua experiência, né, com toda a sua bagagem, pudesse encontrar uma máquina do tempo e voltar assim lá atrás, quando você estava para fazer a sua escolha, ou indecisa em que profissão ia tomar, por assim dizer. Se você pudesse voltar, a Sara de hoje, no tempo, e dar um recado: "Olha, você vai ter 5 minutos para falar com a Sara lá do princípio", o que que você diria para ela? Sem medo. Atirar de cabeça sem paraquedas. Porque quando nós nos saltamos sem paraquedas, temos que fazer acontecer. E, portanto, é fazer acontecer. E vai correr tudo bem desde que a gente faça com gosto e com amor. Coragem, é isso, é isso. Isso é fundamental, né, para quem quer seguir uma profissão de sucesso, e a Decor Hotel, bem como o Decorcast, são esse lugar, né, esse ponto de encontro entre os grandes profissionais do mercado português e até além fronteiras de Portugal. O que nós temos visto é, a cada dia que passa, esse reconhecimento sendo ampliado, né, pelo profissionalismo, né, pela forma de trabalho, pelo compromisso, e eis aqui a receita do sucesso de Sara Afonso, né, coragem, fé, determinação, né, é acreditar no seu potencial e no bom trabalho que você faz. Não há não há absolutamente nada que resista a essa resignação. Quero agradecer a Sara mais uma vez, quero dizer que as portas do Decorcast estão abertas, e eu espero que esse seja o princípio, inclusive, de futuras parcerias, por assim dizer, né, a Artec Publicidade, o Cláudio Pires, nós trabalhamos há mais de 20 anos como design gráfico e editorial, e quero, passar a palavra à Sara agora para que ela faça as considerações finais. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na Decor Hotel mais uma vez. Estava a comentar com a Ângela Leitão da Ando Projetos, que realmente já são muitos anos que nós temos estado a par e passo aqui com a Decor Hotel, e tem sido um crescimento ah, comum, e é sempre bom aprender e continuar a aprender e a apreender sobre esta área. Obrigada. Muito obrigado. Olha, se você for também no link da descrição, você vai encontrar os endereços, da Sara e do grupo ao qual ela faz parte, né. Não se esqueça,
de seguir o nosso canal, ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que estiver acontecendo na Decor Hotel, das grandes personalidades que nós aqui recebemos. Um grande abraço e até a próxima.